Pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui, Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor aqui em Pouso Alegre, a todos vocês que estão nos acompanhando através das redes sociais, sintam-se como se estivessem presentes aqui conosco. É sempre bom, logo de início, realizarmos aquele nosso momento de prece, que é aquele momento em que nós buscamos nos identificar com as energias benéficas, com os nossos irmãos desencarnados que se encontram aqui conosco, que nos amparam, que nos fornecem o seu abraço, a sua energia vigorosa, benéfica, refazedora, buscando focar o pensamento no agora, esquecendo as ocorrências do dia. Estaremos investindo mais nesse processo de educação interior, nesse processo em que nós buscamos conhecer algo mais acerca das leis universais que regem todo esse universo. Possamos, com esse conhecimento que vamos adquirindo lentamente no passar dos anos, fazer com que o nosso comportamento a ele se adeque, para que assim possamos, de passo em passo, ano após ano, existência após existência, modificando as nossas disposições interiores, reajustando os sentimentos, focando no objetivo máximo, que é o da perfeição espiritual. Que Jesus, Mestre maior de todos nós, abençoe os nossos esforços de melhoria, crescimento, aprendizado. Que assim seja. Pessoal, capítulo 8, livro No Mundo Maior, autor André Luiz, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Nesse capítulo 8, falaremos a respeito do caso Marcelo. E o 8, esse capítulo intitula-se No Santuário da Alma. O caso Marcelo, segundo Calderaro comenta logo aqui no início do capítulo com André Luiz, é um caso muito mais leve, muito mais tranquilo do que o caso daquele menino paralítico que a gente comentou na semana passada. Estão lembrados? Daquele menininho de 8 anos que era paralítico, não falava, não ouvia, não escutava, não sentava, que só emitia grunhidos. Isso porque, em existência passada, a gente deduziu que foi na Revolução Francesa, ele, em posição de autoridade de mando, cometeu inúmeros desatinos. Veio o choque de retorno. O caso Marcelo aqui é um caso muito mais leve, muito mais tranquilo. E Calderaro comenta para André Luiz que ele, Calderaro, assiste, ajuda Marcelo com fluidos benéficos desde há muito tempo. E que Marcelo é um espírito extremamente dócil à influência superior. É um indivíduo dedicado à prece, dedicado aos estudos superiores, dedicado à aplicação dos conhecimentos superiores em si próprio. Calderaro continua que o problema da perturbação essencial já estava resolvido, ou seja, Marcelo não sofria um processo obsessivo, como no caso anterior. A vida dele já havia se reajustado, a paz ainda já estava reinando no seu organismo de certa maneira, bastavam alguns ajustes a serem feitos. Ele fala aqui que ainda estavam presentes algumas recordações penosas de dramas vividos por ele, Marcelo, no passado. Mas presta atenção, essas recordações penosas vinham na forma de epilepsia. Todos nós aqui conhecemos a epilepsia, que é aquele quadro patológico em que existem descargas elétricas no cérebro e o indivíduo perde completamente a questão da coordenação motora, apresentando contrações musculares severas,
né? Ausência da consciência, enfim, um quadro difícil, um quadro complicado. No caso de Marcelo, os fenômenos epilépticos eram oriundos de lembranças que ele tinha de situações que ele vivenciou no mundo espiritual. Mas já Calderaro vai explicar melhor isso daí pra gente. Ele conclui esse início aqui, ó. E é uma coisa que todos nós temos que aprender. Porque nós somos ansiosos por natureza. A gente quer resolver os nossos casos, os nossos problemas, nossos desafios para ontem. Olha o que o Calderaro fala. O mal demora tempo para fixar-se. Portanto, a restauração do bem não pode ser instantânea. Guardaram isso na cabeça? Então, se nós estivermos passando por dificuldades, por problemas, por desafios, a questão da solução daqueles problemas não vai acontecer ao estalar dos dedos. Demanda tempo. E quanto maior o mal instalado, obviamente, maior o tempo para a recuperação. Óbvio que tudo isso depende do esforço próprio da criatura. Não dá para você delimitar um tempo fixado ali para cada caso. 8 anos de sofrimento, 10 anos, 40 anos, um século. Tudo varia muito de acordo com a conduta da pessoa. Mas a regra é essa. O mal demora tempo para se fixar. Portanto, a restauração do bem também vai levar um certo tempo. O que nós devemos ter então? Paciência. Aceitação do problema. E força de vontade para enfrentá-lo e vencer. O resto é com o tempo. O resto é com Deus. Certo? Calderaro estava explicando isso para André Luiz. E no meio da conversa eles chegaram na casa onde Marcelo residia com os pais. Marcelo era um jovem. Residia lá com os pais, com os quais ele tinha uma afinidade muito grande de muitos séculos. Quando eles chegam numa sala, estavam os dois pais, o pai e a mãe, e Marcelo, numa reunião de evangelho no lar. Os três ali, segundo André Luiz, imersos em vibrações superiores. Fios de luz ligavam ali os três. E inúmeras entidades desencarnadas ali estavam. Tanto entidades benfeitoras, quanto indivíduos sofredores. Prestem bem atenção nessa passagem. O evangelho no lar, quando é feito com regularidade, quando ele é feito com elevação, converte-se em foco de luz, não somente para os indivíduos da casa, mas também para muitos indivíduos desencarnados. Porque André Luiz comenta aqui que aquelas energias elevadas que os três encarnados ali estavam desenvolvendo por conta dos momentos de prece, por conta das reflexões superiores, aquelas energias eram aproveitadas pelos benfeitores espirituais e esses benfeitores as utilizavam para ajudar recém-desencarnados. Então, muitos recém-desencarnados estavam lá, passando por alguns problemas de adaptação no plano espiritual. Aquelas energias equilibradas pelos desencarnados eram retiradas ali pelos benfeitores, pelos encarnados, e aproveitadas naqueles indivíduos que estavam passando por sofrimento. Olha só o quanto que o evangelho do lar, feito com abnegação, com elevação, ajuda. Calderaro vê aquela cena bonita, André Luiz fica surpreendido com aquilo que vê. E Calderaro dá uma explicação curta a respeito da família. Ele não entra muito no assunto, porque ali o caso era outro. Ele fala uma coisa interessante, uma frase lindíssima, que a família é uma reunião espiritual no tempo. Conseguiram entender a profundidade dessa frase? A família é uma reunião espiritual no tempo. São espíritos que estão momentaneamente ali no mesmo instituto familiar, a fim de que naquele processo de reunião aconteça aquele auxílio mútuo, a fim de que haja a evolução de todos aqueles que estão ali. É uma reunião espiritual no tempo. E por que no tempo? Porque futuramente, em outras existências, podemos ter
um ou outro componente daquele mesmo círculo familiar voltando ao seu círculo familiar. Ou podemos ter dentro do nosso círculo familiar espíritos diferentes. Espíritos com os quais nós já nos afinizamos no passado e que vêm agora, né? Ou aqueles espíritos com os quais nós temos algum problema a ser resolvido, conforme foi comentado agora há pouco pelo São Gilberto, né? Uma reunião espiritual no templo. E ele fala o seguinte: por isso, pelo fato da família ser uma reunião espiritual no templo, o lar é um santuário. Olha a palavra que diz. No santuário existe o quê? Algo de sagrado. E o que existe de sagrado ali? Senão aquele movimento de ascensão espiritual por parte daqueles que estão no mesmo instituto familiar. É assim que a gente deve enxergar. Porque não existe união espiritual no seio de uma família por obra do acaso. Se existem ali afinidades, é que aquelas afinidades já foram construídas antes. E eles, juntos ali, um reforçando o outro, vão se elevar. Se existem brigas, discussões severas, ódio, eles estão envolvidos ali naquele processo em que deve haver a compreensão, o perdão mútuos, a fim de que também isso possa ser. É regra, é lei. Ele fala até mais. Repetidas vezes, vários componentes do instituto familiar se afastam dos processos de evolução espiritual superior. Porém, quando 2 ou 3 se congregam para objetivos maiores da vida, o crescimento de todos ali é notável. Notável. Reparem bem, quando os benfeitores espirituais falaram a Allan Kardec no Livro dos Espíritos a respeito da família, dizendo que a família é a célula da sociedade. Se uma célula está doente, automaticamente o tecido social fica doente. Ele estava comentando a respeito disso. Porque se os membros do Instituto Familiar se congregarem, o que é congregar? Congregar é estarem juntos, estarem em sintonia, estarem com basicamente os mesmos objetivos, as mesmas intenções. O crescimento ali é fantástico. E automaticamente aquela sintonia se estende para todos aqueles que estão observando. Até aqui, perguntas, comentários? Fala, Mariana. Voltando a falar do Evangelho do Lar, quando se cria o hábito do Evangelho do Lar, essa coisa constante, e em algum lugar você me corrija se eu estiver errado, que esse hábito faz com que naquele dia, naquele horário, uma luz do alto vem na nossa casa e irradia essa luminosidade no quarto todo. Olha a importância, né? E na nossa casa, a espiritualidade sabe o que a gente vai ler ali, o que a gente vai comentar, pelo menos na casa a gente faz isso. Então, eles trazem desencarnados que precisam ouvir, porque eles não precisam ouvir, porque vai pelo pensamento. Mas esses que estão ainda muito arraigados, eles precisam ouvir. Por isso que a gente tem que falar. Por isso que a gente tem que falar, fazer a prece, fazer os comentários em voz alta, porque eles precisam ouvir. Então, olha a importância do Evangelho. Exato. A Mariana já está comentando aqui, isso no pessoal de casa, a importância do Evangelho do Lar, o intuito de ser um foco de luz, congregado com um foco de luz que vem do mais alto, abrangendo inclusive uma área maior do que a própria residência. E os próprios desencarnados sofredores que lá vão sendo conduzidos pelos benfeitores espirituais, pelo fato de eles se encontrarem ainda bastante vinculados à Terra, eles têm a necessidade de ouvir aquilo que está sendo comentado. Daí a importância de nós comentarmos em voz alta, né? Fazermos os nossos comentários, as nossas observações, para que aqueles sofredores possam ouvir e, assim como nós, aprender o Evangelho. Perfeito. É isso aí. Bom,
o culto lá do Evangelho no Lar foi finalizado pela família do Marcelo. Pai, mãe e Marcelo. Só os três. Isso porque Marcelo tinha outros irmãos. Só que os outros irmãos não se afinizavam ainda com a atividade elevada que os pais de Marcelo faziam. Dá a entender aqui, eu acho até que o assunto vai se estender no capítulo 9, mas dá a entender que os pais de Marcelo, profundamente voltados à doutrina espírita, exerciam alguma atividade de vulto, de relevância, né? Mas que só Marcelo se sintonizava com eles. Os outros membros da família, irmãos de Marcelo, filhos também daqueles pais, não se sintonizavam em absoluto com os ideais dos pais, né? O pai de Marcelo perguntou para ele: e aí, meu filho, como é que você está? Está se sentindo bem? E Marcelo comenta a respeito dos excelentes resultados que ele estava adquirindo com aquelas reuniões regulares de quinta-feira. O evangelho no lar deles acontecia quinta-feira à noite. E o pai pergunta: e os ataques noturnos? Como que está? Voltaram? Como é que funciona? Os ataques noturnos seriam as crises convulsivas. Marcelo fala o seguinte: olha, sumiram. E olha que interessante, à medida que eu ganho, Marcelo comentário, conhecimentos superiores e me esforço em praticá-los, todas aquelas crises deixam de acontecer. Sentia que recuperava a saúde. Agora, quando eu me relaxo no adquirir de conhecimentos superiores e na prática deles, as crises voltam com toda a intensidade. E aí eu acordo às madrugadas com os membros doloridos, cansados e com todos os sinais de crise convulsiva. Olha só, o que está dizendo aqui? Que a atitude dele de buscar o conhecimento superior e de aplicar aquele conhecimento superior no âmago de sua vida era determinante para solucionar as crises de ataque epiléptico. Quando ele deixava de lado aquilo ali, relaxava, o pensamento caía, as crises voltavam. Ele continua mais nos seus comentários aqui. Mas agora, papai, eu me encontro assíduo nas tarefas de espiritualização. Inclusive, eu reparo, Marcelo falando, eu reparo que eu estou mais acessível aos passes que a mamãe me dá. Repararam? O passe que a mãe dava oferecia resultados elevados na exata medida que Marcelo se identificava com os princípios elevados. Portanto, naquela situação em que ele relaxava no ganho de conhecimento superior e na prática, podia a mãe dar o passo que fosse, os resultados não eram tão satisfatórios quanto se esperava. Tudo se baseia no quê? Na conduta do indivíduo frente à vida. O negócio não é só externo, de fora para dentro, é fundamentalmente interno, porque é quando a pessoa se identifica com os princípios enobrecedores do Evangelho, ele torna-se médico de si próprio. Aqui, comentários? Dúvidas? Perguntas? Vou continuar então. Calderaro comenta com André Luiz: André, Marcelo é um indivíduo portador de sentimentos nobres e elevados. Porém, assim como quase todos nós, tem um passado difícil, um passado complicado no campo das paixões e nos excessos de autoridade. É o segundo caso que a gente estuda aqui, de indivíduo que errou muito no campo do autoritarismo e que vem passar por momentos complicados e difíceis, tanto no plano espiritual quanto em futuras reencarnações. O segundo caso que a gente vê aqui. E aí, Calderaro explica: olha, em vida passada, ele exerceu enorme poder, mas não soube usar aquele poder de modo construtivo. Era senhor de vigorosa inteligência, mas não utilizava sempre aquela inteligência para consolar, socorrer.
possuía elevados títulos, mas esquecia esses títulos em prol de atitudes criminosas frente ao semelhante. Impôs-se no absolutismo e semeou espinhos que colheria mais tarde. Então, eu acredito que só pelo fato de usar essa palavra absolutismo, ele dá a entender que em vida passada Marcelo foi rei. Existe um período aí, principalmente na fase da Idade Média, da Idade Moderna, em que o poder do rei era absoluto. Tanto o nome desse período é absolutismo, né? Então o fato de ele usar a palavra absolutismo aqui me chamou a atenção. Provavelmente Marcelo foi rei em vida passada, né? Portador de enorme poder, vigorosa inteligência, etc e tal, né? Porém foi fazendo o quê? Semeando espinhos. Repara bem, é essa atitude de Marcelo que ele teve em vidas passadas, quando ele envergava uma outra personalidade no passado, que caracteriza a doença, tá? A doença aqui era ele ter usado de maneira despótica e orgulhosa a sua oportunidade de mando. Ele estava doente em termos espirituais quando ele agia assim. Embora saudável fisicamente, talvez saudável psiquicamente, mas semeava espinhos. A fase da semeadura dos espinhos categoriza a doença espiritual, porque a consequência da doença, que são os efeitos, que é considerada aqui nós como sendo a cura, são as doenças orgânicas e psíquicas. Lembra do caso do paralítico da semana passada, que a gente estudou? Fez horrores lá na Revolução Francesa, que a gente acha que foi a Revolução Francesa. Pois é, a doença ali foi o despotismo do passado. Ele estava em posição de mando, mandou um tanto de inimigo para a guilhotina. Era a fase da doença. E ali já estava na fase da cura. Paralítico, sem ouvir, sem enxergar, sem falar, sem poder sentar, sem raciocinar direito. Você fala, nossa, que doença terrível. Aquilo lá não é doença. Aquela fase é a fase da cura. Exato, é o remédio amargo. A fase da doença é a causa que levou aquilo a acontecer. Então, se nós estivermos passando por momentos complicados de amargura, coloque isso na cabeça. Nós estamos na fase da cura, na fase do remédio amargo, porque o que causou aquela atitude negativa e ruim na nossa vida está lá atrás, passado recente, né? Lá estávamos doentes, hoje estamos em processo de cura. E devemos nos sentir felizes por isso. Aí Calderaro continua. Semeou espinhos. A gente deduz aqui que o cara tinha sido rei. Mas mesmo rei, uma hora o que acontece com o rei? Morre. Acontece com o rei a mesma coisa que acontece com o mais baixo plebeu: a morte. O túmulo, né? O corpo físico vai descansar. E aí, como é que o rei foi recebido lá de lá? Absolutista, despótico, com luz, com abraços, com festejos, com aplausos? Quem estava esperando ele lá? Adivinha? A multidão compacta das suas vítimas. Pegaram, sedentos de vingança, arrastaram-o para as furnas do astral inferior e o torturaram. Ouviram bem a palavra que eu disse? Torturaram seguidamente por largo número de anos. E sabe o que é o pior? Ele não podia morrer, porque já estava morto. Por largo número de anos. E olha que esse Marcelo, naquela época, ele teve alguns momentos na sua encarnação que ele buscou ser bom. Ele tentou ajudar, teve momentos assim, né, flashes assim, que ele buscou ajudar as pessoas. E olha só, ele conseguiu simpatias, ele ganhou simpatias. Mas mesmo as simpatias intervindo por ele,
não conseguiram resolver. Mesmo ele clamando por socorro, ele não foi socorrido. Calderaro continuou, chorou, rogou, penitenciou-se, mas por mais que suplicasse e por mais que insistissem as pessoas que ele havia ajudado, chamados elementos intercessórios, a libertação demorou muitíssimo por causa, sabe do quê? O remorso. O remorso. Calderaro fala aqui, o remorso cria um fortíssimo vínculo entre o devedor e o credor. Durante muito tempo ele foi flagelado. Calderaro chega a falar aqui que ele recebia choques elétricos do lado de lá e torturas dos mais diversos tipos. E aí André Luiz, observando aquilo lá tudo aquilo que Calderaro estava falando, logo ele fez um link com aquilo que Calderaro tinha falado lá no começo, da epilepsia. Ô Calderaro, então a epilepsia, Aí Calderaro corta André Luiz. Ele fala o seguinte: a epilepsia raramente ocorre por problemas simplesmente físicos. Quase sempre é enfermidade da alma com reflexos no corpo físico. Quais seriam aqueles casos puramente físicos? Calderaro dá um exemplo aqui. A pessoa que de repente recebe uma pancada na cabeça e por conta disso desenvolve crises, epiléticas. A gente pode, ter outros exemplos aqui. Há casos de indivíduos que tomam algum tipo de medicamento ou vacina, alguma coisa nesse sentido, e por algum tipo de incompatibilidade acontecida no seu sistema imunológico, pode entrar em crises convulsivas. Que mais? Pessoas que entram no estado febril muito elevado, febre de 40 graus para cima, pode ter convulsões. Casos de indivíduos que desenvolvem neurocisticercose, que é um problema que acontece quando o indivíduo ingere ovos de um verme chamado Taenia solium. Esses vermes eles eclodem no intestino, atravessam a parede do intestino e vão lá no cérebro, onde se desenvolvem na forma de larvas. E aí o indivíduo ele pode ter focos de epilepsia por conta disso daí. Eu tinha um professor da faculdade, ele era professor de parasitologia. Isso lá é Alfenas, E ele desenvolveu neurocisticercose porque quando ele estava fazendo o trabalho de mestrado dele, ele foi meio displicente assim, na utilização de luvas, e ele estudava as partes da tênia, desse verme. E ele acabou se contaminando com os ovos, e desenvolveu assim a neurocisticercose. Ele precisava viver à base de medicamentos para não entrar em crise. Então são casos assim que a gente percebe que são fatores de ordem orgânica, mas são exceção. Qual é a regra? A regra é enfermidade da alma com reflexos no corpo físico. E olha o que Calderaro fala: se alguém agiu contra a lei, estará em processo de retificação dentro de si mesmo, pelo tempo que for necessário. Necessário. Por que necessário? Alguém pode explicar comigo de onde que vem o porquê do necessário aqui? Estará em processo de retificação pelo tempo necessário. Necessário como assim? Seria a quitação dos débitos. Seria a quitação dos débitos. Seria aquele momento de arrependimento espiritual. Aquele momento em que o indivíduo deseja a renovação, se arrepende de tudo aquilo que fez e quer se renovar. Ele começa a entrar no processo de cura espiritual a partir desse momento. É um processo de retificação. Pelo tempo que for necessário. Tanto que, o que os espíritos da codificação nos orientaram? Céu e inferno são estados exteriores a nós? Existem anjinhos no alto das nuvens tocando harpas eternamente? Ou existe o demônio com chifre e rabo cutucando ali os condenados, os caldeirões do inferno? Não. Céu e inferno são estados de consciência. Então carregamos dentro de nós o céu quando as nossas atitudes forem de acordo com as leis divinas, e carregamos o purgatório e o inferno quando as nossas atitudes forem francamente
opostas aos princípios educadores e elevados da existência. Então a gente arrasta isso para onde a gente for, para qualquer lugar. Certo? Sim. Pode falar. Eu tenho um amigo, ele não mora aqui em Pouso Alegre. E ele é epilético. E ele me contou que as crises que ele tinha de cair na rua, coisa horrorosa. E ninguém chegava perto. Porque tem aquele receio, sabe se a pessoa esbarra, né? Fica com medo. Ele disse que muito local que o acolheu foi o Santo. E as crises dele diminuíram. Ele ajuda com sopa, ele ajuda a fazer as cestas para distribuir as pessoas. Ele é passista, até ele achou que ele não poderia ser. Mas o dirigente da casa falou: não, você vai ser. Ele é passista. Ele ajuda na parte musical da casa. As crises dele não acabou, mas diminuíram assustadoramente. Perfeito. A Maria já está contando para a gente um caso. O caso de um amigo que ela tem com crise de epilepsia, que recebeu auxílio no centro espírita, que, pelo desenvolvimento dele no centro espírita, de diversas atividades, as crises epilépticas caíram assustadoramente, em termos de número, frequência, até de intensidade. Então olha só como que nesse caso aí, desse seu amigo, o caso se enquadra bem no problema, na problemática de ordem espiritual. Que ele recebendo toda aquela terapêutica na alma, automaticamente os reflexos para o corpo físico foram os melhores possíveis. É um exemplo prático disso. Não teria também uma causa assim, a pessoa tem uma sensibilidade mediúnica inconsciente, vamos dizer assim. E às vezes ele percebe, com a chegada de outro espírito, às vezes inimigo do passado, ele não poderia entrar em convulsão como defesa? Então nós vamos falar sobre isso agora. A pergunta lá foi feita agora se o indivíduo, quando ele pode receber o contato de algum inimigo do passado, ele pode entrar em crise convulsiva, justamente o caso do Marcelo. Vamos ver isso aqui agora. Fala. Quando você mencionou remorso, o desencarnado estava apanhando, etc. Então, foi naquele momento, quer dizer, o remorso era do desencarnado. O remorso era bíblico. Justamente pelo fato dele ter errado bastante, ter se vinculado às suas vítimas, o sofrimento fez com que ele assim desenvolvesse esse estado, que o ligava profundamente às suas vítimas. Porque o remorso é uma coisa, o arrependimento é outra. O remorso é mais ou menos o seguinte: eu não deveria ter feito aquilo de ruim, porque eu estou sofrendo agora. O arrependimento é um pouco diferente. Eu lamento ter feito aquilo de ruim, porque eu lamento ter feito você sofrer. É ligeiramente diferente o remorso do próprio arrependimento. Porque esse processo que ele passou, desencarnado, foi muito grande, enorme. Exato. Então ele veio, Exato. o espírito veio elaborando aquilo. Perfeito, elaborando aquilo tudo. Quer dizer, ele precisava esgotar o cálice de dores mais pesadas, a fim de que ele pudesse se colocar em condições espirituais até de ser socorrido. Porque por que ele clamava por socorro? Porque ele estava sinceramente arrependido do passado? Não. Ele clamava por socorro porque ele estava sofrendo. Só isso. Ele não estava sinceramente arrependido do mal que havia cometido. Porque no instante que esse arrependimento sincero surge, abre-se as comportas íntimas para a necessária sintonia com os benfeitores, e aí ele é resgatado. Então demora um tempo mais ou menos prolongado para que esse estado interior surja, por isso que se fala, pelo tempo que for necessário. E esse remorso também é associado à culpa. Então fala, Denise. Então o remorso, eu ainda estou no estado egoísta, porque eu estou sofrendo, eu te fiz o mal, mas eu estou sofrendo, e o arrependimento não, eu estou empática à dor do outro. Perfeito, falou muito bem. No arrependimento existe uma empatia com relação ao dor do outro. Tanto que depois, quando ele é resgatado aqui, e ele passa por uma série de tratamentos no plano espiritual, qual é o desejo maior dele? Voltar aqui à Terra, para trabalhar no bem, para ajudar as vítimas do passado.
passado. Então, aí nós vemos um arrependimento produtivo. Né? E não simplesmente, me ajuda aqui, por favor, né? Não deveria ter feito nada daquilo, mas porque eu não quero sofrer. Você está sendo egoísta. Né? Você resumiu muito bem. De um lado é o egoísmo, do outro lado é a empatia. Esse remorso está associado à culpa. Está associado à culpa. Bem associado. Exato. Totalmente associado a ela. Quer dizer, existe um vínculo muito grande, né, entre o credor e o devedor, porque esses laços construídos são extremamente fortes. Então, quando não existe ali uma força maior, como no caso da Cipriana, que faz com que aquilo que é bom seja extraído das pessoas, aquela ligação permanece por um tempo determinado, indefinido. Varia de acordo com cada pessoa desenvolver um estado de arrependimento que seja produtivo para a sua alma. Para que ele pense assim: eu errei, né? Me arrependo, quero retificar tudo aquilo que eu fiz, ajudando as minhas vítimas do passado. E aí ele começa a se curar. Essa é a cura real, é aquela que vem de dentro. Bom, depois de muitos anos de desequilíbrio, em que as vítimas, que agora eram algozes, o abalaram com choques e padecimentos inenarráveis, e aí sim, depois de muitíssimo tempo, ele se colocou em condição interior de ser auxiliado. E quem o auxiliou foi um benfeitor espiritual, um sábio espírito, que já estava vinculado ao Marcelo desde muitos séculos. Esse sábio espírito retirou o Marcelo daquelas furnas de sofrimento, né? Foi amparado, Marcelo, passou por um tratamento. Depois de um certo tempo, começou a perguntar para esse benfeitor a respeito das almas que lhe eram queridas. O benfeitor falou assim: olha, está todo mundo reencarnado já, passando pelas situações que devem passar. E aí Marcelo falou o seguinte: eu quero reencarnar. Quero reencarnar, quero trabalhar no bem, inclusive para ajudar as minhas vítimas do passado. E aí ele conseguiu reencarnar, né? Recebeu como pai e mãe espíritos que lhe eram afins, que lhe eram simpáticos, de um passado, né, bem remoto, de séculos e séculos atrás. E cresceu um menino, olha que interessante, pelo desejo dele de fazer o bem agora, e de melhorar, de reparar os erros, cresceu um menino bondoso, obediente, dócil e terno. Olha essa coisa interessante. Nem sempre quando uma criança é doce, bondosa, obediente, né, e terna, significa que ali está um espírito elevado. Pode ser que ali esteja um espírito que esteja em franco processo de recuperação, de reerguimento espiritual, que está com o pensamento focado nessa recuperação espiritual. Certo? Passou a infância tranquilo. De vez em quando ele saía do corpo à noite, ele olhava e encontrava as suas antigas vítimas do passado, agora algozes, né? E passava por alguns tormentos, nada de muita monta, né? Mas ele não estava em processo obsessivo, porque ele não estava ligado energeticamente às obsessões. Ele estava com o pensamento profundamente vinculado ao processo regenerador. E isso era fundamental. Isso fazia com que eles mantivessem os obsessores à distância. Não havia ali processo de obsessão. Com a vigilância dos pais, com o amparo dos benfeitores, eles estavam preparando Marcelo para os trabalhos futuros. Eu acredito que Marcelo, futuramente, iria se desenvolver como médium. Tá vendo? Se você foi rei no passado, você vai ser médium no futuro. Para poder reparar tudo aquilo de ruim por ele. Bem devedor mesmo. Bem devedor mesmo. Exato. Olha que informação legal que o Oderário nos dá. Quando Marcelo consolidou a posse do seu corpo físico, quando o seu corpo perispiritual ficou totalmente identificado com o corpo físico, isso aconteceu aos 14 anos de idade. Então a posse integral do corpo físico acontece aos 14 anos de idade, segundo ele está falando. O que aconteceu? Passou a rememorar tudo o que ele vivenciou antes de reencarnar.
As memórias começaram a surgir, né? A pineal começou a trabalhar. E aí aos 14 anos começaram as crises epiléticas. Aos 14 anos de idade. E aí, o que ele fez? Ele encontrou os antídotos necessários através da oração, do atendimento fraterno, da prática do bem, da espiritualidade superior. Com base nisso, lembra muito o caso do teu amigo, Mariana. Oração, entendimento fraterno, ou seja, buscar ser dócil, manso, prática do bem, ganhar conhecimento superior. Só por causa disso, ele harmonizava a sua mente com reflexos benfeitores no corpo físico. O que acontecia com as crises epiléticas? Diminuíam de frequência e de intensidade. E assim, dia após dia, arduamente, ele foi reconquistando o equilíbrio interior. Perceberam a palavra? Arduamente, porque não é tarefa fácil. Você buscar conhecimento superior e buscar aplicá-lo no âmago de dor. Ser fraterno, compreensivo, tolerante, principalmente com aqueles que estão ao nosso redor. Mas a única cura real e verdadeira vem através dessas movimentações íntimas. É a chamada evangelioterapia. É a única cura real. Tá? E assim, e somente assim, ele conseguiu e conquistou a simpatia de inúmeros benfeitores espirituais que o auxiliavam com energias revigorantes. Então olha só, às vezes a gente se queixa, né? Nossa, mas eu rezo tanto, por que meu mentor espiritual não me ajuda, não me dá as energias boas, não faz diminuir a crise, não faz eu melhorar, não faz... Será que nós estamos entrando na devida sintonia com os nossos benfeitores espirituais? Através da oração, através do ganho de conhecimento superior e principalmente buscando o esforço na melhoria. Porque com o Marcelo foi assim. Somente assim ele conseguiu a simpatia dos benfeitores. E os benfeitores começaram a perceber nele que ele, Marcelo, havia instalado em si próprio capacidades receptoras das suas energias positivas. É questão energética, é questão física. Ele ia ter acesso às energias benfeitoras externas, desde que houvesse a sintonia interna. Por causa disso, olha um detalhe aqui, por ter recebido a luta com paciência, sem revolta, paciência, sem revolta, ele instalou em si tudo aquilo que precisava para ser o médico de si mesmo. E aí ele dispensava aquelas terapêuticas mais agressivas, na base, por exemplo, do uso de medicação, ou naquela época era comum a terapêutica do choque elétrico. Ele não precisava fazer isso. Ele virou médico de si. Bonito isso. Olha só como que Marcelo estava na beirinha para ser curado. Isso tudo Calderaro falou logo depois da reunião do atendimento fraterno, reunião mediúnica, não, do Evangelho no Lar, terceiro filho. Aí Marcelo se despediu dos seus pais, porque queria dormir, foi para o quarto, Calderaro e André Luiz acompanharam, Marcelo fez as suas preces, dormiu. Tão logo dormiu, saiu do corpo, deixou André Luiz impressionado. Porque Marcelo saiu do corpo lúcido, consciente, abraçando Calderaro. Eu já conhecia Calderaro. Calderaro apresentou André Luiz, né? Falou: André Luiz mora em nosso lar. E André Luiz ficou surpreendido com a inteligência do rapaz. O rapaz perguntava para André Luiz as impressões dele a respeito de nosso lar. E André sentiu que o conhecia já há algum tempo. Existia ali algum vínculo do passado. E aí conversa vai, conversa vem, conversa de ordem elevada. De repente André Luiz percebe a aproximação de dois vultos.
chegando meio, né, cuidadosamente assim, se aproximando. André Luiz olhou aquilo, não deu a mínima. Pensou assim, devem ser 2 espíritos sofredores, né? Mas, quando Marcela detectou a presença daqueles 2 vultos, empalideceu, espiritualmente falando, né? Colocou a mão no peito, arregalou os olhos, e aí o seu pensamento começou a ficar embaralhado, começou a respirar de maneira ofegante, deu as costas, correu para o corpo físico. André Luiz tentou deter ele, Calderaro falou assim, não, deixa. Ele ainda não está totalmente curado. Não está. Foram atrás dele. O refúgio dele era o corpo físico. Quando eles chegam no quarto, ele já estava em crise convulsiva. E aí André Luiz chega, tomado de compaixão, abraça ele, lhe fornece energias, ele acalma os ataques, porém, eles continuam. A simples aproximação dos inimigos altera-lhe a mente, e ele teme voltar às regiões inferiores. Por isso ele busca o único refúgio que tem, que é o corpo físico. E aí Calderaro dá os passes em Marcelo, restabelece o equilíbrio orgânico. Mas antes disso acontecer, André Luiz pergunta, Calderaro, por que ele está desse jeito? Nós estávamos numa conversa elevada, não estou vendo aqui nenhum obsessor, por que ele está tendo convulsão? Calderaro fala, dá uma olhada no cérebro dele, como é que está. André Luiz olha o cérebro dele, descargas elétricas para tudo quanto é lado. A mente emitia pensamentos de frequência vibratória inferior, muito parecido com os pensamentos inferiores dos obsessores. A mente descontrolada deixava de controlar o corpo espiritual, que por sua vez deixava de controlar o corpo físico. Então os centros motores, fala, visão, audição, coordenação motora, tudo isso ficava destrambelhado. André Luiz até usa uma figura interessante, é como se fosse um navio à deriva, porque a mente estava totalmente descontrolada, descontrolou o perispírito, descontrolou o corpo físico, daí as crises convulsivas que ele tinha. Aí sim, Calderaro chegou, deu os passes, restabeleceu o equilíbrio dele, os neurônios passaram a funcionar de maneira adequada, as glândulas começaram a funcionar de maneira adequada, as convulsões pararam e Marcelo adormeceu profundamente. Interessante que André Luiz, antes disso, enquanto as convulsões ainda estavam acontecendo, comenta: Marcelo espírito convulsionava, justaposto ao corpo físico, que também convulsionava. Ou seja, as convulsões também aconteciam no corpo espiritual. Aí depois de tudo ter se serenado, Marcelo dormiu profundamente. André Luiz pergunta: Calderaro do céu, me explica isso daqui. A gente estava conversando tão bem, conversa elevada, princípios nobres. Não estou vendo nenhum obsessor aqui. Por que ele entrou nessa crise epilética? Aí Calderaro pergunta para André Luiz: André, você lembra do reflexo condicionado descoberto por Pavlov? A história de Pavlov é interessante. Ele era médico, Ivan Pavlov, russo. Ele foi o ganhador do prêmio Nobel de Medicina no comecinho do século XX, por conta dos seus estudos a respeito do sistema digestivo. Ele fez muitas pesquisas em animais. E meio que sem querer, ele descobriu o chamado reflexo condicionado, uma experiência clássica. Como é que era a experiência dele? Ele pegava um cachorro, era um cachorro de laboratório, e ele oferecia para o cachorro uma tigela cheia de carne. E percebia que com isso o cachorro salivava. Toda vez que mostrava a tigela de carne para o cachorro, oferecia para o cachorro salivava. Ele havia instalado um caninho no maxilar do cachorro. Então dava para ver direitinho que o cachorro salivava quando via a tigela de carne.
Quando o Pavlov não oferecia a tigela de carne, só tocava um sininho, não acontecia nada de salivação com o cachorro. Claro, o cachorro não sino, né? Não salivava. O cachorro dava a mínima com o sininho. Mas quando o Pavlov oferecia a tigela de carne junto com o sininho, o cachorro salivava. E essa experiência se repetiu muitas vezes, até que um dia Pavlov não deu a tigela de carne, tocou só o sino. O cachorro salivou. Ou seja, o cachorro, a mente do cachorro vinculou o som à comida. É o chamado reflexo condicionado. Isso acontece com os animais. Isso acontece com a gente também. Vamos supor que a gente passe por uma situação complicada, aflitiva, dolorosa. Se não foi muito bem resolvido dentro de nós isso, num futuro próximo ou distante, basta que alguma circunstância lembre aquela situação passada, a fim de que toda aquela problemática vivenciada aflore. Isso tem nome: transtorno de estresse pós-traumático. Tem muito a ver com reflexos condicionados. Então, Calderaro explica a situação de Marcelo com base no reflexo condicionado. Ele fala o seguinte: olha, só de Marcelo ver os dois obsessores ou sentir a aproximação deles, a mente dele se destrambelha toda. Por quê? Logo aflora toda a memória das torturas que ele sofreu no passado. Ele não quer sofrer aquilo lá de novo. Então a mente fica desequilibrada, gera energias desequilibradas e abandona o governo do perispírito e o governo do corpo físico. Aí que entra a medicação. Aí que entra, exatamente, aí que entra a medicação. Já vamos chegar na questão da medicação. Então tudo era reflexo condicionado. Por isso que ele fala assim, que quase todos os fenômenos epileptóides têm origem na alma, no espírito. Pouquíssimos têm origem somente física. André Luiz descreve uma outra cena de epilepsia, não nesse livro, mas no livro Os Domínios da Mediunidade, muito mais severo do que essa. Nesse caso, o obsessor, ralado de ódio, se joga para cima da vítima, que era um sujeito encarnado. E os dois ficam lutando dentro do corpo físico, gerando o processo de epilepsia. Lutando dentro do corpo físico. Não imaginaram uma cena como essa? Engalfinhado, dando soco no outro e tal, né? Dentro do corpo físico, gerando o processo de epilepsia. Isso está no livro Missionários da Luz, não, né? Os Domínios da Mediunidade. Reflexo condicionado. E ele continua: impossível é curar os desequilíbrios mentais somente pela matéria. Indispensável é agir na origem da perturbação. Qual que é a origem da perturbação? A alma. Através da chamada evangelioterapia, educação interior, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos em processo de autoeducação, ouvindo princípios elevados, buscando retificar pensamentos, mudança de condutas, mudança da maneira de enxergar a vida, encarar e responder às situações. O que estamos fazendo aqui é o processo de abandonar o mal na busca da instalação do reino de Deus em nós. É isso que a gente está fazendo aqui, e era isso que Marcelo fazia 100%. Mas tudo depende do tempo, né? Como o Calderaro falou lá no início, o mal demora para se instalar, portanto a recuperação vai demorar também. E Marcelo já estava na beirinha para poder melhorar 100%. Mas ainda restavam alguns desequilíbrios, né? O caso de Marcelo é somente um dos vários aspectos da epilepsia. E a teoria dos reflexos condicionados não se aplica somente a ele. Então muitas pessoas se submetem aos tratamentos, né, medicamentosos e outras práticas um pouco mais agressivas. Olha o que Calderaro fala, que ele não condena nada disso. Que há pessoas que
realmente precisa do uso da medicação, do uso de uma terapêutica um pouco mais agressiva. Mas por quê? Porque talvez sejam pessoas cuja consciência ainda não despertou para os princípios nobres da vida. E aí vem o medicamento. O que o medicamento faz? O medicamento anula as possibilidades dos neurônios físicos de responderem aos desequilíbrios do perispírito. O que o medicamento faz? Ele resolve o problema? Ele não resolve o problema. Ele abafa o problema. Marcelo dispensava isso. Por quê? Porque ele havia aplicado, estava aplicando com êxito o processo de autoeducação. Mas há inúmeros casos em que a utilização da medicação é correta e necessária. Logo depois de Calderaro explicar, Marcelo, que estava dormindo, acorda, sai do corpo físico, muito sem graça. Olha para Calderaro humilde e fala assim: caí de novo, né? Mais uma vez. O Calderaro abraça ele e fala assim: nada, meu filho, claro que não, você está em fase de tratamento, está em fase de recuperação, teu esforço é admirável, você está crescendo. No passado você perdeu a oportunidade de evoluir, agora você está avançando, mas você está avançando com cautela. Toda subida tem que ser devagar. Aí Marcelo pergunta para ele: Calderaro, você acha que eu preciso usar remédio? Calderaro fala: não, você especificamente não precisa. Por quê? Os medicamentos são necessários na fase de ignorância mental, onde é preciso neutralizar os neurônios ante os atritos do perispírito. Já você acordou. Você já acordou para a espiritualidade superior. Qual é o remédio eficaz? Fé, autoconfiança, trabalho digno do bem, pensamentos adequados. Tais orientações servem não somente para o Marcelo, mas para todos nós cristãos. Fé nas forças superiores. Fé em nós, que é a autoconfiança. Busca das atividades nobres. Usar bem o nosso tempo. E busca de conhecimentos superiores. Fazendo isso paulatinamente, a alma, que é o verdadeiro foco do desequilíbrio, vai sendo curada. E aos poucos o corpo vai recebendo os reflexos benfeitores da cura. Aí Marcelo ficou mais tranquilo, abriu um belo sorriso, e os três saíram noite afora para poder excursionar a regiões de aprendizado. E aí encerramos esse capítulo de número 8. Perguntas? Observações? Comentários? Leiam muito bem, com cuidado, com cautela, porque o que eu passo aqui por cima, se a gente ler com cuidado, que tem de informações aqui, só nesse capítulo 8, é uma enormidade, para nós orientarmos inclusive aqueles que vêm até nós em busca de problemas vários, no atendimento fraterno e nas outras atividades que a gente desenvolve aqui no centro e fora do centro. Certinho? Vamos fazer a nossa prece, elevando o pensamento até Deus, agradecendo os instantes de aprendizado, instantes esses que funcionam à guisa de medicação, que em doses homeopáticas vão curando a nossa alma, ainda repleta das chagas cultivadas no passado da ignorância e da revolta. Que nós saibamos interpretar e perceber que nós nos adoecemos, que nada nos adoece, e que, portanto, nós temos as necessárias condições para entrarmos no processo de cura interior com notáveis reflexos na cura exterior. E nisso tudo, Jesus simboliza o médico das almas.
os seus ensinamentos de há mais de 2000 anos configuram como a verdadeira dedicação para o nosso ser, para que nós, assim agindo, possamos avançar firmes rumo à perfeição espiritual. Que assim seja.